E aí, pessoal, meu nome é Marcos Botelho, sou pastor na cidade de São Paulo e também sou professor desde 2004 de Teologia e Hermenêutica Bíblica. Queria convidar você a estudar com a gente o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Toda semana tem vídeo novo aqui, onde a gente vai abordar o texto do Sermão do Monte e você pode estar aqui no YouTube ou no link que está aqui embaixo da nossa plataforma de EAD. É o mesmo conteúdo, os dois são de graça, mas lá você tem um acompanhamento específico onde você pode fazer perguntas e eu vou responder. E lá também tem um certificado no final de conclusão de curso. Então você pode estar aqui, você pode estar lá, você é bem-vindo. Hoje nós vamos falar de Mateus 5, de 7 a 12. Se você ainda não leu o texto, para o vídeo, vá ler o texto, pedir para o Espírito Santo iluminar, fazer anotações do que Deus está falando com você e vem aqui depois estudar com a gente. E não deixe de comentar aqui ou no YouTube ou na plataforma EAD que a gente trabalha. Você pode comentar o que Deus está falando com você. Vamos lá? Bem-aventurado os misericordiosos, versículo 7, obterão misericórdia. O que é bem-aventurado? Felizes são os que têm misericórdia. Por que Jesus vai falar isso? Porque esse ter misericórdia, né, esse substantivo eleós, que vem do grego ali sobre esse termo miserável na córdia, né, esse ter o sofredor no seu coração, né? Então é interessante que quando a gente vai entender um pouco mais sobre ter misericórdia, a gente vai ver que quem é misericordioso sofre. Oh, que interessante. E é ao contrário de ser feliz, né? Jesus está falando que é feliz, mas bem-aventurados também são vocês que são misericordiosos, porque vocês estão sofrendo. Minha mãe, eu não gosto de assistir Copa do Mundo com a minha mãe, porque minha mãe é tão misericordiosa, ela recebeu esse dom, essa dádiva de Deus, que sempre que o Brasil tá ganhando, ela fica com dó do outro time. Então eu lembro que teve um jogo aí que era Brasil e Alemanha depois do 7-1 e a gente tava ganhando de 1-0 só, ou 2, e eu lembro que ela falou, mas coitadinho, eu falei, mãe, é a Alemanha, porque quem tem o misericordioso, quem tem a miséria do outro no coração, sempre não vai ficar plenamente feliz. É só quem não se importa com o outro que consegue ganhar, que consegue ser bem-sucedido, consegue ganhar um dinheiro e não pensar em dividir. Mas tem gente, quando a gente nasce de novo, a gente começa a ter a misericórdia de Deus. Então a nossa alegria sempre vai ter sofrimento junto. E aí o que Jesus está falando se você sofre por ser misericordioso, se você sofre por ter nascido de novo e ter ganhado essa misericórdia, eu quero dizer que você vai obter a misericórdia de Deus também. Vai ter você como um miserável, um pobre de espírito, dentro do coração de Deus. Você vai sentir esse acolher toda vez que você dividir sua compaixão. Depois Jesus vai falar o seguinte, bem-aventurado os limpos ou puros de coração, porque esses verão a Deus. Aqui, claramente, Jesus está fazendo um paralelo com as leis cerimoniais dos judeus do primeiro século e de antes, porque eles tinham leis claras de purificação, que eles lavavam a mão, lavavam os alimentos, eles tinham vários rituais que isso representava estar puro diante de Deus. E Jesus até vai falar em Lucas 11:39, dizendo assim, vocês, fariseus, limpam o exterior do copo ou do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e maldade. Olha que paralelo que Jesus fala. Ele fala assim, não adianta ter todos os ritos de purificação ou estar muito limpo por fora, todo bonitinho, cabelo penteado, terno e gravata, todo bem apresentável, sendo que está com maldade, impuro, tem ganância, tem tudo que é de mal vem do coração, vem de dentro, não é o que a gente come, mas vem o que vem de dentro, lá está toda a morte e pecado. Jesus disse isso também, e é exatamente isso que ele está falando. Bem-aventurado vocês que conseguiram ter um olhar puro, que conseguiram ter pureza de dentro para fora e não por aparência. Porque quando você vai olhar com esse olhar sem maldade, você
vai conseguir ver a Deus nas coisas. Interessante isso, né? Às vezes a gente pode até ser enganado por ser muito puro, por ser muito limpo no nosso olhar, do nosso jeito, sem essa maldade, sem essa malícia, mas a gente vai poder ver Deus em todos os lugares, a gente vai ver o mover de Deus. Às vezes está uma desgraça, como a gente está passando pelo Covid-19, quantas coisas, mas a pessoa ainda consegue enxergar o mover de Deus mesmo na desgraça, porque ele tem essa transparência no seu olhar. Então todo aquele que tem essa transparência e não é malicioso ou na área sexual ou na área de poder, eu quero ganhar alguma coisa que eu vou ganhar em troca, toda vez que você consegue, ao nascer de novo, receber essa pureza, você vê Deus. E isso é um privilégio, porque isso nos torna feliz. E aí Jesus vai para mais uma bem-aventurança. Ele vai falar: bem-aventurados os pacificadores, versículo 9, serão chamados filhos de Deus. Olha só, bem-aventurados são vocês que buscam a paz. Geralmente os briguentos pegam um texto, pega principalmente o texto de Mateus 10:34, que diz assim: não pense que eu vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra a mãe, e aí ele vai. Esse é o único texto que Jesus diz claramente que ele não veio trazer paz, mas existem vários outros textos, dezenas de outros textos, que falam que Jesus é o príncipe da paz e veio trazer paz. Uma das coisas que a gente aprende em hermenêutica é que você nunca faz teologia com um versículo isolado. Isso é pretexto para quem quer ser briguento e quer jogar. Até Jesus não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. Jesus nunca pegou na espada, e quando os discípulos dele pegou numa espada, ele tirou a espada. Foi praticamente para Pedro reagir contra o soldado. Ainda bem que ele era mal de mira, cortou a orelha em vez de cortar a cabeça, porque ele mirou para arrancar a cabeça do cara. Jesus botou de volta e ele fala: tá bom, é isso aqui que precisava para ele chegar até a cruz. Esse é um outro texto complicado, mas aqui o texto que você talvez possa basear é Colossenses 1:20, que diz assim: por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. A cruz de Jesus é o ápice da paz mundial. Então Jesus vai falar: quando a gente nasce de novo, uma das características, e é um fruto só, assim como o fruto do Espírito é um só, com várias coisas, assim é a bem-aventurança. Não dá para você escolher uma e a outra não. A bem-aventurança vem com todo o nascer de novo, o nascer do alto. E quando a gente nasce do alto, uma das características do discípulo verdadeiro é procurar a paz, é não ser briguento, é não ser causador de ficar colocando coisas para ganhar ibope ou para arranjar briga. Ele é o cara que literalmente vai trazer uma paz, mas não é uma paz barata, né? Como diria o poeta popular, porque paz sem voz não é paz, é medo. Existe uma voz profética, existe uma paz que a gente está construindo. É uma coisa que Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão que foi contra o nazismo na Alemanha e morreu lá por isso, ele vai falar o seguinte: que paz não é apaziguamento, é igual a graça barata. O pessoal que vai falando, esses caras que vão passando pano, que não, tá bom, tá legal o que esse político falou, tá legal o que esse irmão tá falando, e ele é um grande passapano, é um apaziguador que não é a mesma paz. Apaziguador é um cara comprado pelo sistema que só quer fazer negociação para que tenha um grande acordo, assim como os fariseus e os saduceus fizeram, principalmente os saduceus fizeram no primeiro século com Roma, onde eles não falavam mal de Roma, e aí também Roma não invadia e destruía o templo. Mas a gente viu que no primeiro século isso não adiantou e eles acabaram sendo destruídos, e ainda pior, foram difamados porque não honraram a Deus na sua santidade e na sua paz verdadeira com voz profética. E aí Jesus acaba na sua 8ª bem-aventurança dizendo o seguinte: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Não é perseguido por ser pecador, não é perseguido por ser discípulo de Jesus pela sua fé, é pela justiça que impõe, é uma justiça, é algo que está vivendo e uma causa. Pois deles é o reino dos céus. Isso é lindo. Jesus está falando que o futuro é dos que são perseguidos pela justiça. E essa justiça
é pela causa de Jesus, não é uma justiça própria, não é um justiceiro, é a causa de Jesus. E ele chega depois, essa bem-aventurança é tão forte que ela é dividida em duas aqui. Depois ele vai falar: alegre-se, regozijem-se toda vez que vocês forem perseguidos. Agora, presta atenção, que é um pouco complicado aqui. A incredulidade, quando você é perseguido, pela incredulidade você vai se vingar. Quando você é uma criança, um infantil espiritualmente, você vai ficar de mau humor. Toda vez que você for perseguido, você vai ficar de mau humor, vai ficar contestando a Deus. Os estoicos vão dizer que você tem que sorrir e suportar a dor por si mesmo toda vez que for ficar feliz. Fique feliz que é assim mesmo você tá. Os masoquistas vão ter prazer em ser perseguidos. Mas os discípulos de Jesus vai regozijar, vai ficar feliz. Por quê? Por 3 motivos. Presta atenção aqui, porque que eu e você podemos ficar felizes quando a gente for perseguido pela justiça de Cristo. Primeiro, porque Jesus, nesse versículo 10, 11 e 12, vai prometer que toda vez que a gente for perseguido, a gente vai ter uma recompensa no céu, não por mérito, mas dizendo, todos que são perseguidos vão ganhar o seu galardão no céu, vão ganhar aquele abraço, algo especial que a gente até hoje não sabe direito, mas existe algo especial para toda a igreja perseguida. Uma segunda coisa é que se a gente está sendo perseguido, Jesus vai falar, é porque existe, no versículo 12b, um sinal de autenticidade. Então, o que quer dizer isso? Se a gente é perseguido, é que a gente é verdadeiro. Se você nunca é perseguido, nunca é difamado, nunca as pessoas vão contra você, talvez você não está sendo um discípulo de verdade. Porque Jesus falou, toda vez que você nascer de novo, se tornar um discípulo, em algum momento da sua vida você vai ser perseguido pela minha justiça. Então, ser perseguido para a igreja ou para os discípulos é um selo de autenticidade. E por último, Jesus fala, toda vez que você for perseguido, eles não estão te perseguindo, eles estão me perseguindo. Então, a gente tem algo que toda vez que a gente sofre uma injustiça, a gente sabe que Jesus está sofrendo essa injustiça e a gente pode ficar feliz, assim como os apóstolos em Atos 5, ao serem chicoteados pelo Sinédrio, por pessoas religiosas, eles regozijam, eu nunca consigo falar essa palavra, eles regozijavam de ter sido torturado e perseguido pelo nome de Jesus. Olha que bacana. Então existem essas 3 características que mostram que a gente vai ser bem-aventurados e a gente vai herdar os céus, ou vai ser nossos céus, os céus que serão vindouros, que vai ser aqui na terra. Isso é um papo para Apocalipse, mas a gente vai falar sobre isso. Mas a gente vai herdar isso toda vez que a gente for perseguido pela justiça de Deus, porque essa perseguição vai ter recompensa, porque essa perseguição é um sinal de autenticidade e essa perseguição não é só para nós, é para o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe e que a gente seja bem-aventurados cada dia, parecendo mais com o nosso Senhor Jesus Cristo, discípulos radical no amor e na santidade. Deus abençoe vocês. Ei, gente, o próximo texto é Mateus 5, 13 a 16, sal e luz. Dá uma estudada e a gente se vê lá.